na Revolução Francesa, aquelas tantas pessoas que foram para a guilhotina, não foi uma coisa ilegal. É isso que a gente tem que ter em mente. Aquilo foi ilegal, mandar um monte de gente para a guilhotina? Não, porque na França criou-se uma lei, que era a lei dos suspeitos, e logo depois uma lei que ampliava essa questão dos suspeitos, que permitia tratar todo mundo como suspeito, que em defesa da República Francesa permitia condenações sem defesa, sem contraditório, tudo isso. Então, na prática, o que acontece? Por mais que alguém fale assim, não, isso aí tem base, que o Supremo está certo, que a ordem judicial não se cumpre, na verdade, a tirania normalmente ela vem sobre o império da lei, ela não vem contra, não. Claro que o Supremo passou muita coisa distante da lei, fez várias coisas, digamos assim, fora das chamadas 4 linhas. Mas, até porque ele legislou, em vários pontos ele legislou. E nesse caso, vai se criar inúmeros artifícios. Então, para a esquerda, é necessário agora desgastar a imagem do Bolsonaro. Então, para quem está falando ali, ele abandonou o povo, ele é fraco, ele é frouxo. Gente, quem está fazendo isso está fazendo um trabalho para a esquerda. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa de esquerda, esteja fazendo isso inconsciente, está fazendo isso para a esquerda. Por quê? Porque está destruindo esse legado. Aí vão dizer assim, que legado? Se o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, a esquerda avançou tanto. Entendam, ela não avançou mais no governo Bolsonaro. Isso é uma impressão, é uma visão que a gente tem. Na verdade, o monstro estava lá, estava fazendo tudo. Tanto que ele tinha um aparato. Quando vem o governo Bolsonaro, que eles perderam esse controle, ele começa a mostrar os dentes. Mas lá ele já estava. Ele já controlava. Se vocês acham que a urna eletrônica foi inventada agora no governo Bolsonaro, não foi. Ou seja, o Supremo já estava usurpando função do Legislativo há muito tempo. O Legislativo já vendia seus votos, mensalão, há muito tempo. Já legislava contra o povo há muito tempo. O próprio Estatuto de Desarmamento é uma evidência disso. O povo queria uma coisa e o Congresso legislou outra, mesmo consultando o povo. Ou seja, a gente tem que entender que tudo isso já existia, só que estava encoberto. O que o Bolsonaro fez? Ele expôs. E aí a gente passa 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia e Alcolumbre mostrando o que o Congresso é. Mostrando literalmente o que o Congresso é. E num segundo momento vem o Supremo para mostrar o que o Judiciário tem feito. Que já fazia. Ele só avançou, ele só mostrou os dentes. Ele não avançou, só mostrou os dentes. E aí o Pacheco também segura o impeachment, porque se o Congresso tivesse libertado, faria o impeachment e acabou. E não pense que o Lira estava com o Bolsonaro porque amava o Bolsonaro. Era porque ele viu a força política que o Bolsonaro tinha. Não só ele, como muitos outros. Só que máscaras vão cair. Vão cair pelas ações dos próprios. Não adianta eu falar assim, aquele cara ali é o melancia. Por quê? Porque o Alexandre Frota era um que eu falava antes, da primeira eleição dele. Mas quando ele se expôs, ou seja, ele mesmo tirou a máscara, como agora outros farão. As pessoas só vão ter noção quando elas olharem. E as pessoas chamaram pelas Forças Armadas. Gente, honestamente, com todas as críticas, porque a instituição não serve para tanta coisa assim, a gente tem que pensar dessa forma, o nosso amadurecimento tem que ser pessoal, porque é o indivíduo que faz a sociedade, não o contrário. Então esse amadurecimento tem que ser pessoal. Quem foi para a porta do quartel e ficou lá durante esses 60 dias, amadureceu com a decepção. A gente tem que entender que isso é bom. Por quê? A pessoa, muita gente falou assim, o cara foi lá por causa do Bolsonaro, foi lá por causa das Forças Armadas. Não, pô, foi por ele. Foi porque ele não queria um criminoso assumindo o poder. Ele não queria a corja que tanto fez, mensalão, petrolão, tudo isso, e que anulou o petrolão, porque a anulação desse processo em si já é um crime. Mas enfim, o povo não queria isso. Então quando o povo não queria esse tipo de coisa,
Essas pessoas que não queriam foram para frente do quartel. Então eles foram por eles. E eles vão amadurecendo com isso, com a decepção. Uns ficaram 10 dias, outros ficaram 15, outros ficaram 60. Mas foi nítido que todos que deixaram a frente do quartel foram para lá por um motivo. A não ser quem quis se popularizar. Mas quem foi realmente acreditando, ao entender que a coisa era você e não as Forças Armadas, o Judiciário, as pessoas começam a amadurecer, começam a se libertar. Como escrito aí, as Forças Armadas deixaram o povo à deriva. Eu vou te dizer uma coisa. Não, porque não são elas que vão resolver o problema. Se as Forças Armadas resolvessem, seria um paliativo. Seria o que aconteceu em 64. Ela segura o poder e pelas beiradas os caras foram tomando tudo. Sabe por quê? Porque o povo não acordou. O povo delegou a missão às Forças Armadas. No final, o que aconteceu? A gente ainda teve aí Comissão da Verdade, que era uma fraude de um julgamento fajuto para acusar o pessoal das Forças Armadas. E aquilo ali, com a lei da anistia, não podia nem ser feito. Só que a lei da anistia, se eles derrubam a lei da anistia, eles iam responder pelos crimes deles. Os esquerdistas iam responder pelos crimes deles. Porque eles fizeram um monte de crime durante o período do regime militar. Então eles não podiam derrubar a lei da anistia. O que eles fizeram? Eles fizeram um julgamento moral das Forças Armadas. O que era aquilo dali? O que era a Comissão da Verdade? Não era um julgamento, porque não podia. A lei da anistia estava lá. Então o que era a Comissão da Verdade? Era uma forma de se levantar pisando no outro lado, moralmente, uma vez que juridicamente não podiam. Só que todo mundo, com exceção aí do próprio Bolsonaro, muita gente ficou quieta. E aí eles fizeram aquele espetáculo. Se nós hoje tivéssemos uma intervenção das Forças Armadas, daqui a um tempo o poder volta para as mesmas pessoas. Não adianta. Vai fazer uma intervenção e depois volta todo o problema. Por quê? Porque nós vamos voltar à tranquilidade de um país cujas Forças Armadas resolvem o problema do povo. E isso não deve ser uma vontade. Um comandante está ali para comandar e não para governar. O comandante, ele fala, faça. Ele não precisa justificar. Nós precisamos de líderes que falam, vamos fazer, e por isso. E aí a pessoa fala, tô com você.